E aí, meu filho? Pessoal, na filosofia tem muita essa discussão sobre moral e política, né? A filosofia antiga, a gente costuma entender assim, né? A filosofia antiga existia uma certa ligação entre a moral, a ética e a política, e já na filosofia moderna existe uma separação, né? A partir do Maquiavel, aí com Thomas Hobbes, contratualistas, liberalismo político, aí depois o socialismo, coisa e tal. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar, tá? Eu quero partir do presente do Brasil, tá? A gente vem de um governo aí, passou 4 anos, né? O discurso moral sempre na tônica, né? Assumidamente, o governo falava sobre isso, durante a campanha isso foi reforçado, e agora a gente entra num governo republicano, coisa e tal, mas que no fim das contas a moral está sempre lá em cima, né? Só que é uma moral que que não diz o próprio nome, né? Isso não é explícito, não é assumido, mas a moral também está lá em cima. Mas eu quero dizer aqui que eu acho que realmente existe uma penetração entre política e moral e, e que eu acho que a gente chama muito de moralismo aquilo que é moral, né? Usa-se a palavra moralismo no sentido depreciativo e, e com isso, né, o objetivo é destituir qualquer valor da moral. E eu acho que isso é um perigo enorme. Porque assim como o nosso corpo ele precisa ter saúde e isso envolve muitas vezes questões de saúde pública, a nossa alma também precisa de saúde e isso envolve questões de moral pública. E existe sim uma ligação entre essa moral pública e o Estado, a política. Inclusive, não só o Estado e a política, mas também a sociedade civil, o mercado, né? E é por isso que eu não caio nem nesses discursos socialistas, comunistas, nem caio nesses discursos liberais, anarcocapitalistas ou coisa do tipo. Porque eu acho que tanto um como o outro solapam, minam a moral pública, porque desconsideram alguma característica humana das sociedades humanas que não podem ser desconsideradas. Por exemplo, né, vamos pegar aqui, eu quero partir do concreto, eu quero partir daquilo que está na ordem do dia. Quais são os grandes tópicos morais que têm sido discutidos nos últimos tempos? Gênero, aborto, uso de armas pela população, culturas indígenas e a relação entre a cultura brasileira geral e as culturas indígenas, enfim, essas e outras questões. Se eu lembrar de outras, porque eu faço, eu gosto de fazer sem roteiro nenhum. Daí, se eu lembrar ao longo da transmissão aqui, eu acrescento outros tópicos. Pessoal, essas questões, elas, tá, as pessoas têm posições diferentes a respeito disso, sim, isso é verdade. Isso deve ser respeitado, né? O ser humano, ele é limitado, além de ser livre para fazer o que bem entende, né? Ele, para além da sua liberdade, ele tem limitações, né? Então, assim, vou explicar aqui, dar exemplo, né? Materialmente, o que eu estou falando. Eu sou livre para obedecer ou não à lei, né? Eu tenho essa liberdade. Claro que eu vou arcar com as consequências de como eu uso essa liberdade, mas eu tenho essa liberdade, né? Então eu posso decidir roubar alguém, né? A lei diz que eu não posso e a moral pública, se você perguntar para qualquer pessoa, você acha que é certo roubar? Pelo menos 99,9% vão dizer não, é errado. Graças a Deus as pessoas têm essa noção, né? Então assim, mas eu tenho a liberdade de ir lá e roubar. Tanto é que tem muita gente que vai lá e rouba, né? Se não tivesse a liberdade, não ia lá e roubava, né?
Se a gente tem casos de roubo, é porque a pessoa é livre para fazer isso. Ela vai lá e rouba. Só que depois ela tem que ser punida, né? Por que que ela tem que ser punida? Primeiro, porque a impunidade pode gerar um relaxamento moral, né? As pessoas podem perder o marco, perder o norte, principalmente assim, crianças ou então pessoas que estão vivendo por algum tipo de confusão de valores ou uma confusão na vida dela e tal. Pode não ficar claro para certas pessoas em certos momentos o que é certo e o que é errado. Então a sociedade ela mantém esses marcos, né, bem firmes assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E uma das formas de manter isso é a legislação, a punição, né? As penas, a penalidade. Inclusive, as penalidades, a gente coloca uma penalidade maior para crimes e erros que são considerados maiores e penalidade menor para crimes e erros que são considerados menores, né? Até para a gente ter uma noção de que existem males que são piores ou menores do que outros males, né? Então, por exemplo, roubar não deve, você não deve roubar. Abstratamente você pode, você tem liberdade para roubar, mas você vai ter que ser punido por isso, né? Agora, pior do que isso é matar, né? Ou então roubar e depois matar, né? Então, assim, a penalidade para isso vai ser maior. Então, assim, a gente tem a liberdade de obedecer ou não à lei, de seguir ou não uma moral, né? Mas, além dessa liberdade, a gente tem também uma limitação do nosso intelecto, da nossa capacidade de entender as coisas, de saber o que é certo e o que é errado em cada situação, né? Colocar um exemplo aqui, assim, bem típico, né, de quando se discute essas questões. Galera, eu fico fungando assim, não pensem que eu tô infringindo com a moral pública, não, tá? É doença, tá? Além da máscara, né? Então, o cara é pai de família, os filhos dele tá passando fome, ele decide roubar comida para dar para os filhos, né? É um erro? É roubo, é roubo, é roubo. A lei não pode ser relaxada por causa disso. Mas esse cara ele tem atenuantes. Ele não está roubando para favorecer a ele próprio. Ele está roubando para favorecer os filhos, né? É um roubo altruísta. E assim, ele está fazendo isso provavelmente numa situação de desespero, né? Situações de desespero a gente considera também como atenuantes, né? As pessoas em desespero elas podem sair um pouco ali, elas não estão no juízo normal, a pessoa está um pouco desesperada ali, vendo o filho passando fome, chorando, alguma coisa assim e tal. Então você tem atenuantes, mas você não muda a lei por causa disso. Não pode mudar a lei, né? Roubar continua sendo errado, continua sendo um crime. Mas você colocou atenuante para aquele caso ali, beleza. Então, assim, nós temos a nossa limitação, né? A gente não sabe direito o que é certo, o que é errado. Porque eu estou colocando aqui um caso bem claro, né? Roubar é errado. Né? Você não quer ser roubado, logo você não pode aceitar roubar os outros, né? Então isso é uma coisa que a gente tem mais claro. Agora, quando a gente chega em outros terrenos, aí a coisa fica mais complicada, né? Tem coisa que não é mais tão preto no branco assim, né? Tem coisa que é um pouco mais complicada, então às vezes a gente tem dúvida. Então, o ser humano, a gente não pode criminalizar o fato de as pessoas terem opiniões morais diferentes da nossa, porque o terreno da moral é um terreno muito difícil, ele não tem verdades matemáticas com relação à moralidade, né? Eu acredito que tem verdades morais, sim, mas não são verdades matemáticas. A verdade matemática ela é óbvia, ela é clara, né? 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar, em qualquer época, para qualquer pessoa, né? Mas a moral não é tão simples assim. Então, as pessoas elas têm o direito de errar na opinião delas a respeito da moral, né? E eventualmente até na emitir essa opinião, falar, porque às vezes a pessoa só vai tirar a dúvida com relação à moral depois que ela fala, né? Agora, praticar um erro moral, aí eu acho que é algo que deve ser punido, né? Então, se a pessoa vai contra a lei ou vai contra a moral pública, ela precisa ter punição, né?
O que acontece? A gente está lidando com esses tópicos que estão circulando por aí, né? Gênero, aborto, família, uso de dinheiro público, uso de armas, relação entre culturas diferentes, religiões diferentes, coisa e tal. Tudo isso está no campo da moral e tudo isso está no campo da política, né? Então, assim, o ser humano de qualquer sociedade, no nosso caso aqui brasileiro, você não pode passar sem discutir essas coisas, cara. Tem um candidato aí, eu não vou citar nomes, tem um candidato aí que eu estava querendo apoiar ele, né, e tal, mas eu via que ele falava assim, essas questões morais, elas rebaixam o debate político, né? Então eu não gosto de ficar respondendo perguntas sobre isso aí. Eu acho sim que as questões morais, do modo como elas são colocadas, elas rebaixam o debate político, mas isso não significa que você não tenha uma posição a respeito dessas questões. Você tem uma posição e bola para frente, ué. E aqui a ideia desse vídeo é colocar a minha posição a respeito dessas questões. Então, sem mais delongas, contra o aborto, contra essa, vou chamar o modo como ela ficou popularizada, ideologia de gênero, gênere, né? Linguagem neutra, contra esse discurso de desarmamento, contra essa relativização da ideia de família e contra o uso político, demagógico e inclusive antissoberano que se faz dessas questões culturais, tanto com relação aos indígenas quanto com relação a outras culturas. Existe um oba-oba que estão fazendo aí com relação a essas questões que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, não. Tem que falar como é que a gente pensa as coisas. Eu aceito as discordâncias e eu aprendo com as discordâncias, porque eu estou falando tudo isso porque é o que eu penso, mas eu não acho que eu vou pensar isso até o último dia da minha vida. Pode ser que alguém mostre uma ideia melhor, eu estou aberto a isso, né? Mas eu acho que o Brasil perde quando a gente leva essas questões no oba-oba. Então eu acho que nacionalista, pessoa que se diz nacionalista e que faz vista grossa para essas questões, eu não vou dizer que a pessoa não é nacionalista, que ela não é honesta, que ela não é autêntica, mas eu acho que ela está equivocada, porque eu acho que o Brasil não se sustenta se a gente levar essas questões no oba-oba. Eu acho que a banheira do Gugu é o começo do fim, sim, com relação ao aborto, né? É um assassinato. Ah, mas ainda não é uma vida. É uma vida, sim. É uma vida, sim. Tá vivinho. Tanto que você mata, né? Tanto que você aborta. Se não tivesse vivo, então deixa lá, ué. Não tá vivo, não. Pode deixar aí que não tá vivo, não. Tá morto já. Então vai matar pra quê? Se já tá morto, se não é vida. É vida, sim, tá vivo, né? Ah, mas o corpo da mulher, tá, o corpo da mulher, beleza. Mas não é só, né? Tem outro corpo lá dentro. E, e a gente não pode ficar relativizando coisas que têm a ver com a vida humana, né? Com a alma humana, né? É claro que tem pessoas que têm uma visão materialista de mundo, né? E eu não vou aqui conseguir catequizar todas essas pessoas para elas deixarem de pensar isso, mas ao mesmo tempo eu não posso colocar um ponto de vista materialista para o meu país, sabendo que o país não foi construído materialisticamente. Não foi o materialismo que construiu o Brasil. O que construiu o Brasil foi uma visão de mundo espiritual. Toda a grandiosidade que foi implementada nessas terras aqui, para a gente ter o que a gente tem hoje de bom, às vezes também o que a gente tem de ruim, mas tudo que a gente tem de bom aqui foi construído por um ponto de vista espiritual, especificamente católico, né? Mas aqui eu não vou entrar na questão religiosa, não. Senão o vídeo vai ter 2 horas. Vai virar uma live do Felipe Quintas. Então,
Isso sem desrespeito ao Felipe, tá? Que eu gosto de assistir, mas só falando a questão da, né? É meio uma live progressiva, né? Grande demais. E eu, não, eu prefiro coisas um pouco menores. Então, assim, existe uma questão aí dos valores. A vida é um valor e você não mexe nessas coisas sem consequência, né? Se você começa a dizer que é possível matar uma criança no ventre, qual é o critério que você vai ter para dizer em que dia, em que mês, em que semana? Qual o critério que você vai ter? Qual o critério? Pensando assim na implementação de uma política dessa, né? O menino está um dia de nascer, eu já podia ter nascido até, porque tem criança que nasce aí de 7 meses, né? Até menos. Qual critério que eu vou usar para não matar uma criança de 7 meses? Né? Eu acho que é decadência isso aí, cara. É decadência. Tu começa a relativizar o assassinato, ainda que penalmente, né, juridicamente, não seja enquadrado na mesma categoria que os outros assassinatos pelo fato de ser algo muito específico, né? Tá dentro do ventre, não tá fora. Só depois que tá fora que depois que tem lá o RG, né, assim, que hoje em dia é mais rápido, né, assim que nasce já vai lá para o processo de colocar o RG e tal, aí se torna um cidadão de direito, coisa e tal, mas ainda que tenha essa diferençazinha jurídica, né, a lei não é o princípio da vida, né? A vida é que é o princípio da lei. A lei não é o princípio da moral, a moral é que é o princípio da lei. A moral vem antes, os princípios morais, os princípios da vida, da existência humana, aquilo que tem valor, é anterior à lei. A lei é feita com base nisso, né? A gente não tem valores porque foram criadas leis. A gente criou leis porque existiam valores que a gente queria assegurar com essas leis, né? Então, sou contra o aborto e acho importante que todos que tenham essa consciência se manifestem contra. Não precisa, eu sou contra o aborto, logo eu vou votar num cara que é ultraliberal, que vai... Não, eu não vou, para lutar contra um ponto, aceitar três... Eu não vou lutar contra uma bosta e aceitar três merda, né? Eu não vou enfrentar um demônio e receber três, né? Vou trocar 6 por meia dúzia. Mas eu acho importante colocar firmemente aquilo que a gente acredita. Sou contra, sou convicto contra, e não é porque 99% das pessoas são a favor que isso está me convencendo de que isso é certo. Não, está errado, está relativizando a questão da vida humana e, além disso, é desnecessário, né? Porque tem uma discussão mais profunda do que você pode encontrar aqui numa, não sei se é uma encíclica, tem um documento da igreja, porque eu confundo às vezes o que é bula, o que é encíclica, o que é exortação apostólica, dificilmente eu lembro o que é o que. Mas tem um documento da igreja, Dignitas Personae, que fala sobre todas essas questões de aborto, de genética, não sei do que, né, células-tronco e coisa e tal. Importantíssimo, assim, não é um documento religioso simplesmente, não. É religioso, mas utilizando toda a discussão, todas as últimas pesquisas científicas, né? É uma coisa séria, como tudo que a igreja faz, né? A igreja, não um ou outro padre ali, bispo ali, que está ali perdido, né? Mas a igreja, enquanto instituição, tudo que ela faz é sério, prudente e equilibrado. Mas com relação a isso, né, apesar de ter esse documento que fala muito melhor do que eu estou aqui me colocando com essa posição e dizendo o seguinte, que é uma coisa que lá é mencionada, né? Isso é desnecessário, né? Você pode pensar saídas em que seja salvaguardado tanto o direito das mães, que eventualmente não queiram, não estejam preparadas para ser mães, né?
mas ao mesmo tempo salvaguardando o direito daquela criança de nascer, né? Vir ao mundo e realizar o que Deus tem para ela, né? Mas por decisão deliberada, não se investe nessas outras soluções, se investe na solução do aborto. Por quê? A meu ver, é loucura. Eu não vou entrar aqui em questões escatológicas, mas a meu ver é muita loucura em que a humanidade caiu, né? Muita loucura, porque se você acha que é uma violência a mulher ser obrigada a passar 9 meses e depois parir uma criança, por exemplo, que é fruto de um estupro, eu também acho pesadíssimo isso. Não só o estupro, mas depois ela ainda ter que passar por isso sem ter vocação para isso, né? Mas você violentar o corpo da mulher para fazer um aborto também é pesado, né? É pesado isso. Se você pensa espiritualmente, é mais pesado ainda. Mas mesmo que você pense só materialmente, ainda é pesado, né? Não é um processo legal, cara. É uma violência. Tem um indivíduo sendo morto dentro daquela mulher. Então, assim, é uma coisa pesada. De certo sentido, é pior do que deixar nascer, tá? O fato é que a ciência, a tecnologia, a técnica, ela poderia evoluir no sentido de, sei lá, separar a criança daquele corpo e deixar a criança, sei lá, sobreviver de uma outra forma. Mas não se investe tanto nisso, se investe na solução mais louca, né, que é matar. Tem algumas pessoas, ou tem uma parte de nós aí, da nossa humanidade, que gosta de investir em desgraça, né? Mas em tudo que eu vou falar aqui, eu não estou fazendo julgamento das pessoas que praticam nenhum desses atos, tá? Por exemplo, a mulher que praticou aborto, ela é minha irmã, ela é filha de Deus, ela merece perdão. Pode ser que ela vá para o céu e eu não. Eu tenho meus próprios pecados, podem ser maior do que esse, né? Então, a questão aqui não é julgar as pessoas, mas sim dizer o que a nossa sociedade deve ter como correto e como errado, né? É isso que está em jogo. Porque errar, as pessoas vão sempre errar. As pessoas vão errar, as pessoas vão pecar. Não tem jeito, cara. Nós somos seres frágeis demais. A gente cai, cara. Só que a gente não pode nadar na lama. A gente pode cair na lama. A gente não pode nadar na lama, se banhar de lama e achar que isso é bonito. Isso é que não pode, né? Mas cair na lama, todo mundo cai. É da natureza humana essa fraqueza, né? Mas a gente não pode relativizar a lama, fingir que a lama é alimento, que ela é tintura, que ela é outra coisa. Não, a lama é lama. A lama é lama, né? Ela não vai se tornar gostosa, nutritiva, por eu estar encarando ela de outra forma. Não, ela vai continuar sendo lama. Se eu comer ela, eu vou ficar doente. Se eu tomar banho de lama, eu vou ficar sujo, vou feder, vai fazer mal para a minha saúde, para de quem está perto de mim. E o que eu estou falando da lama aqui vale para essas questões morais aí, no sentido espiritual. Questão de gênero, né? Eu estava vendo aí, estava procurando uma coisa, apareceu recomendação no YouTube, um canal aí falando, né? O amor venceu, padres abençoam uniões homoafetivas. Isso não é amor, não, galera. Isso não é amor que está vencendo, não. Isso é desrespeito à religião. É isso que está vencendo. Primeiro porque amor é uma palavra muito ampla, né? O amor pode ser o amor de um homem com a mulher, mas pode ser também um amor da humanidade para um para com o outro, né? Um pai para um filho, amor entre irmãos, amor entre amigos, o amor entre compatriotas, o amor de toda a humanidade. Não vamos abusar da palavra, né? Segundo que a religião, ela trata do que é sobrenatural, daquilo que é a vontade de Deus. Ninguém é obrigado a acreditar, mas um padre, ele não é uma figura agnóstica. O padre não é uma figura secular. O padre é um sacerdote de uma religião. E ele deve seguir os princípios da religião.
E o princípio da religião diz que ele não pode abençoar uma união homoafetiva. Não pode. Não é uma questão de vontade dele, a opinião dele. Não pode por quê? Porque não se pode abençoar o pecado. Ah, então quer dizer que ser homossexual é pecado? Não. Ser homossexual não é pecado. Assim como ser heterossexual não é pecado. Pecado é a união. Pecado é a prática. Mas o desejo, a inclinação, principalmente se é algo que a pessoa nasceu com aquilo, ela não tem controle sobre aquilo, não, a pessoa não pode ser considerada pecadora por ela ter uma coisa que não depende dela, não depende. Pecado depende de você tomar uma decisão de fazer algo errado, né? Se você tomou uma decisão de fazer algo errado, você está pecando. Ainda que você não faça, mas se você tiver tomado a decisão de fazer, está pecando, né? Se eu tenho desejo de matar uma pessoa, eu estou pecando. Se eu decidir, assim, eu quero matar esse cara, eu quero matar esse cara, né? Se eu estou tomando a decisão de matar, ainda que eu não mate, o simples fato de eu ter tomado aquela decisão, de eu incorporar em mim aquela raiva, aceitar ela como algo válido, como algo justo, eu já estou pecando. Agora, se eu sou tomado por um ódio que eu não incorporo a mim, mas ele é tão grande que ele me toma, isso por si só não é já um pecado, por exemplo. Uma pessoa mata uma pessoa da minha família, né? Eu sou tomado por uma revolta ali, mas eu ainda tenho tempo de conter aquela revolta. A revolta por si, a coisa que surge espontaneamente, ela não é um pecado, né? A gente tem sentimentos, né? A gente é tomado por sentimentos. Só que a gente tem que controlar esses sentimentos, para não fazer besteira. Porque se a gente for fazer tudo que o nosso sentimento manda, é a guerra civil, né? Só vai piorar. Porque, porque é que nem o cangaço, né? Fulano matou o outro porque tinha matado o outro, porque tinha matado o outro, porque tinha matado o outro, e nunca para, só aumenta a quantidade de gente matando gente por aí, e as mortes vão se tornando cada vez piores, aí vem morte com estupro, com não sei o que, só vai piorando, né? Então a gente tem que ter um autocontrole, né? Não pode responder às coisas assim, não pode se deixar levar por más emoções, maus sentimentos. Então é isso. O pecado não é você ser gay, você ser lésbica. Isso aí não é pecado, não. Você pode fulano que bateu em gay ou em lésbica porque disse que era coisa do demônio, é capaz do gay e da lésbica ter ido para o céu e ele ter ido para o inferno. Isso é uma possibilidade super existente, essa possibilidade aí. Até porque a pessoa que nasce com essa inclinação, ela nasce com um desafio espiritual muito grande, então essa pessoa ela tem um potencial de santidade muito grande, né? E a gente não pode esquecer também que você ser heterossexual não garante nada para você também, não, porque se você tem uma prática, né, de sair pegando todo mundo, ou de pegar pessoas vulneráveis, enfim, várias práticas aí, você está pecando do mesmo jeito e às vezes até um pecado pior, porque aí você ainda junta às vezes com hipocrisia, né, farisaísmo. Então, a questão não é essa, tá, galera? A questão é a prática, tá? Então, assim como um padre não pode abençoar, por exemplo, uma pessoa que casou na igreja, separou e casou com outra, uma segunda união, não pode ser abençoada, também não pode ser abençoada uma união homoafetiva, tá? E aí essa questão de gênero neutro, LGBTQIA, XYZ, PQP, coisas, galera, eu não gosto nem de discutir essas coisas. Para mim isso aí é 2 capítulos depois da decadência já. Não é simplesmente decadência, né? 2 capítulos depois da decadência. Ah, Adriano, você está dizendo que a pessoa que é um desses grupos é uma pessoa decadente. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que revelação bombástica, segredo, não contei para ninguém. Eu já pertencia a uma dessas letrinhas aí. E eu não estou querendo universalizar aqui a minha experiência, não. Mas o que eu noto dessas questões?
existe uma agenda política de grupos interessados nisso aí, em fomentar essa catalogação de pessoas, né? Cada pessoa com sua letrinha, que não ajuda nem a própria pessoa. A pessoa não vai ser mais representada, ela não vai ser emancipada, ela não vai conquistar mais direitos, ela não vai viver melhor, ela não vai ser mais feliz porque existe esse movimento. Esse movimento não atende ao interesse dessas pessoas. Esse movimento ilude essas pessoas. E aí, às vezes, você está iludido e acha que está feliz, né? Você lembra de situação em que você já foi iludido por pessoas? Não parecia que você estava feliz, né? Você estava sendo iludido. Parecia que você estava feliz, né? Estava sendo iludido. O nome disso é ilusão, tá? Porque o ser humano, ele não se esgota em letra nenhuma. Não tem uma letra que me define. Não existe isso, né? A sexualidade humana, ela é algo muito misterioso para a própria pessoa, para alguém que analisa essa pessoa, para um médico, para um psicólogo que avalia essa pessoa. Ele não vai conseguir fechar um quadro, um relatório, ele não vai conseguir emitir um relatório para explicar a sexualidade de ninguém. Muito menos uma letra de uma bandeira política. Não vai conseguir, cara. Não dá. Acho que nem o Dostoiévski não encerra a profundidade psicológica de uma pessoa. Nem o Zé de Alencar. Não consegue, cara. O ser humano é um abismo existencial. É uma coisa muito complicada de se entender. E o que esse movimento faz? Ele pega tendências que a pessoa apresenta em algum momento, uma fase da vida, coloca para a pessoa, você é isso aqui, então, faça aqui um teste vocacional, um teste de gênero, né? A pessoa responde lá 26 perguntas, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sou mais assim, eu sou mais assado, então eu sou essa letra aqui, eu sou agênero, eu sou gênero fluido, eu sou assexual, eu sou não binário, eu sou queer, eu sou... Até parece que 2 meses depois você não pode estar sentindo uma coisa completamente diferente. Só que isso, se a pessoa se deixar continuar naturalmente naquilo, né? Se a pessoa se deixar, se procurar se conhecer ao longo do tempo, ela vai um dia talvez perceber o que que é. Agora, se ela, num determinado momento, estaciona e diz, não, eu sou essa letra, aí ela começa a consumir produtos daquela letra, ela começa a conviver com pessoas daquela letra, ela começa a defender pautas em público, ela às vezes rompe amizades, rompe relações familiares por estar defendendo o pertencimento àquela letra, aquela pessoa ela vai entrar num tanque de guerra daquela letra que depois talvez ela não tenha como sair. Ou se ela quiser sair depois, vai ser como quando a pessoa entra para o crime, que na hora de sair só sai morto. Né? Assim, para sair vai ser muito mais traumático do que continuar. Então ela vai continuar, vai ter que continuar, vai ter que ficar. Enfim, é trágico, cara, é trágico. Então, assim, essas pessoas são usadas, né? Eu fui usado, né? Mas, assim, me deixei também, não estou aqui reclamando, não. Eu caí nessa história das letrinhas aí, eu era de uma dessas letrinhas aí e acho que isso aí é vacilo completo, tá? Mas eu entendo as pessoas que caem, até porque eu caí, mas eu entendo as pessoas que caem, sei que tem muita gente boa que cai, porque é apresentado para isso sem ter referências, é apresentado muito novo para isso, quando ainda não tem como uma capacidade assim de... Porque a gente tem coisa que a gente só aprende com os anos vão passando, né? E quando a gente é apresentado para certas coisas muito jovem, né, adolescente ou até antes, é muito complicado você conseguir discernir as coisas, principalmente na época dos hormônios, né? Então, isso é uma pilantragem que estão fazendo com crianças e adolescentes. É uma pilantragem, tá? Não dá para relativizar isso, cara. Nada contra as pessoas que estão se colocando como letra A, B, C, D, E, qualquer letra que seja. Nada contra as pessoas. Mas essa política é nefasta. Ela é destruidora dessas pessoas e junto, né, de brinde, destrói a família, destrói a noção do que é homem, do que é mulher, porque
Ah, o homem é uma construção social, a mulher é uma construção social. Cara, o homem e a mulher é uma construção social, tanto quanto cachorro, cachoeira, montanha, o céu, o sol, tudo isso é uma construção social também. Isso significa que não tem uma existência concreta, real? Tem, cara, tem. Pega um homem, tenta engravidar um homem, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele é um homem, não é mulher. Pega uma mulher e diz para ela assim, ó, você não vai mais menstruar. Ela vai, cara, ela vai menstruar, porque ela é mulher, ela não é um homem. Entendeu? Tem uma diferença de uma mulher, tem uma realidade material. Essa realidade material a gente é difícil definir, mas é difícil definir qualquer realidade material, cara. É difícil definir o que é um cachorro, o que é uma cachoeira, o que é uma árvore, o que é o ser humano, o que é uma pedra, o que é um computador. Tudo é difícil de definir, tudo é difícil de você formular uma definição única que vale para todas as culturas humanas. Tudo é assim. Não poderia ser diferente com homem e mulher, cara. Mas existe homem e mulher, né? Então, assim, esse negócio de abolir o binarismo, binarismo tá aí, cara, é um fato, tá aí. O homem e a mulher. Não é binarismo, é a existência de dois sexos, é isso. Assim como tem coisas que são três, tem coisas que são quatro, tem coisas que são duas, tem coisas que é uma só, né? Não é um binarismo, não é uma ideologia. É as coisas como elas são, só isso. Aí, com relação a essa questão da violência, né? Cara, a esquerda, ela tem um problema sério com a questão da violência, porque as maiores referências na esquerda, durante décadas ou séculos, foram Bakunin e Marx, né? São caras que pregam a violência, né? Pregam a revolução. Então a esquerda ela tem que lidar com a ideia da revolução, então ela tem que lidar com a ideia da violência, né? E aí, e aqui não só violência no sentido de dar um murro na pessoa, dar um tiro na pessoa, mas violência inclusive no sentido institucional de dar golpes, né? Derrubar um sistema para instituir outro, né? A esquerda ela é tradicionalmente revolucionária. E existem esquerdas não revolucionárias, né? Como a social-democracia e coisa e tal. Mas o que pega mesmo, o que faz sucesso na esquerda é a ideia de revolução, né? Até a esquerda não revolucionária, ela fala de revolução para como uma espécie de para vender, né? Para pelo menos para os ouvidos, assim, da boca para fora, né? Pelo menos da boca para fora fala-se de revolução. Então, quando a esquerda vai defender a democracia em momentos ditatoriais, em momentos autocráticos e tal, ela acaba caindo em contradição, né? Mas, enfim, eu não vou esgotar aqui, senão já está há muitos minutos aqui. Mas o fato é que no Brasil a gente teve, né, o regime militar, teve a época da redemocratização e tem várias esquerdas aí, né? Tem uma esquerda mais institucional, mais democrática, mas teve esquerda que pegou em armas e tal. O fato é que a esquerda pegou um certo ranço das Forças Armadas, por conta do regime militar, por conta de exílios, por conta de torturas, por conta de vários eventos aí da época do regime militar, pegou um ranço das instituições armadas do Brasil. E, tradicionalmente, também a esquerda tem um ranço com as forças policiais, né? O que acontece? Acontece que, além disso, por essa ideia revolucionária da esquerda, ela tem uma certa relativização do crime, né? A esquerda tem uma tendência a relativizar o crime, que a gente vê em algumas propostas aí, né, que meio que relativizam a ideia de furto. A gente vê aí gente da esquerda dando palestra, falando sobre a juventude periférica, mas meio que sem deixar muito claro se essa juventude periférica é o trabalhador ou se é o cara que anda com um fuzil, como é que é, de qual juventude periférica que você está falando. Tem umas coisas aí, cara, eu não vou citar nomes aqui não, mas é muito fácil encontrar, tá? É muito fácil encontrar, infelizmente.
tem uma relativizaçãozinha do crime. O fato é que a esquerda não tem uma política de segurança pública clara para o Brasil. E aí o governo anterior, todos os defeitos que ele tinha, mas ele tinha políticas claras, né? Inclusive, não sei se era melhor, mas pelo menos era melhor do que a falta dessa política por parte da esquerda, né? E o fato é que agora está vindo aí uma coisa, uma campanha de desarmamento que, pelo amor de Deus, o cara que é trabalhador, o cara que acorda todo dia, a mulher que sai todo dia de madrugada, no escuro ainda, principalmente se botar horário de verão, sai no escuro para trabalhar e volta de noite no escuro também do trabalho, cara. Tá, eu tenho medo se eu tiver no trânsito ou se eu tiver lidando com alguém que me vendeu algo errado ou eu entreguei algo errado para alguém, um pai que venha reclamar porque eu dei uma nota errada pro filho. Eu tenho medo daquele cara ter uma arma e fazer uma merda comigo, um cidadão comum fazer uma merda comigo porque tem uma arma. Claro que todo mundo tem medo disso, só que isso é um medo esporádico, isso é um medo de vez em ano acontece um medo desse, se liga. Agora, o medo do cara que recebe a arma ilegalmente, do cara do crime organizado ou do ladrão, qualquer que seja, que vai te pegar na hora que tu sai para trabalhar, na hora que tu tá voltando do trabalho, esse é um medo cotidiano, diário, de todo mundo. Então, assim, a campanha de desarmamento tem que ser desarmamento dessa galera, não do cidadão comum. Porque o cidadão comum, por mais que eu tenha esse medo de ter um louco armado, eu sei que não é a maioria. A maioria da galera, cidadão comum que tem arma por quê? Porque ele tem medo, esse medo cotidiano que eu tenho, de quem sai para trabalhar, de quem volta para trabalhar no escuro, ou de quem sai para trabalhar e deixa a mulher em casa, ou o filho em casa, né? Ou você, sei lá, você está em casa, mas você está dormindo, de repente alguém pode invadir, alguma coisa assim, você tem uma arma ali, você tem um poder dissuasório, né? Alguma coisa que faça aquela pessoa pensar assim, não, não vou invadir aquela casa, vou invadir outra, ou não, não vou fazer isso, sei lá, tem uma capacidade de dissuasão, né? É alguma segurança. É claro que segurança de verdade só Deus, mas quando você tem pessoas vulneráveis no seu entorno, que você se sente que de alguma forma você é o guardião daquelas pessoas, é claro que você pensa em ter algum poder dissuasório. E tá aí essa política, né? Desarmar cidadão comum e com relação aos os realmente perigosos aí, né? Que andam com fuzil na rua, cadê a política para esses caras aí? Simplesmente não se fala sobre isso, não se fala, né? Então não é uma pauta secundária, né? Essa. E aí, para finalizar, galera, a questão cultural, né? Teve essa crise aí com os Yanomamis, né? É, é claro que ninguém deseja isso, né? Ninguém, quer dizer, tem os loucos, né? Mas pessoas bem ajuizadas não desejam assim ver indígenas morrendo de fome, né? Mas a questão é que para que isso não aconteça mais, a gente tem que olhar as causas disso aí, né? E tá, não dá, porque tem muita gente, inclusive no meio nacionalista, pessoas que eu admiro que às vezes soltam umas coisas assim que eu meio que discordo, sabe? Por exemplo, essa ideia de que o índio precisa ser civilizado, precisa ser assimilado, a civilização tem que chegar até os indígenas. Eu não gosto dessa terminologia. Eu acho que essa ideia de civilização, primeiro que eu não conheço a civilização, não conheço isso. Conheço civilizações, né? E outra, se a gente compara sociedades indígenas com a nossa sociedade aqui, né, do Brasil que aparece na TV, vamos dizer assim, esse Brasilzão aqui das capitais, das cidades de pequeno, médio, grande porte e tal, ou até do Brasil rural mesmo,
galera, vamos ser sinceros, né? A civilização ela tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Tem muita coisa boa que tem nas nossas casas que não tem lá na aldeia indígena? Tem. Mas tem muita coisa ruim que tem na nossa casa e que não tem lá na aldeia? Tem também. Além disso, se você pega o indígena tal como ele está e simplesmente joga ele numa cultura completamente diferente, o cara vai ser moído, vai ser detonado. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, né? Mas uma coisa é fato. A intelectualidade brasileira, talvez a maior parte dela, mas se não é a maior parte, pelo menos é um grupo muito grande, está se deixando alimentar por ideias estrangeiras de pessoas que não têm o menor interesse em resolver os nossos problemas, tá? Então, fica se discutindo aí essas questões culturais, mas é uma discussão de sexo dos anjos. Assim. Por exemplo, vou dar exemplos concretos aqui que eu prefiro. Tem povos indígenas, não vou citar nomes, né? Mas tem nem casos, mas vou falar de coisas que existem, né? Tem povos indígenas que, pela cultura, né? Pela cultura deles, se livram de crianças. Por exemplo, se tem gêmeos, enterra um dos gêmeos, ou se nasce com algum defeito, se livra, né? Tem povos indígenas que, pela sua cultura, se a pessoa está inválida, você deixa a pessoa morrer. Se a pessoa não tem condições de ela garantir o sustento dela e de todos ali, se ela é uma pessoa inativa, deixa ela morrer. Você deixa, abandona ali. Então não é uma questão de civilização em civilização, é uma questão de olhar as coisas. Porque você não pode, ao mesmo tempo, dizer que eu não posso mexer nessa cultura e depois eu ficar esperando que não vai ter uma criança passando fome, que não vai ter um velhinho passando fome. Claro que vai ter, cara. Se tu, qual é a consequência de uma sociedade cuja cultura abandona os inválidos? A consequência é que aquele inválido vai morrer. É isso. Então tu tem que só esperar morrer. Tem que se decidir. Ou interfere, ou não interfere, e aceita o que vai acontecer a partir da interferência ou da não interferência, ué. Tem que decidir, né? Então, essa questão indígena, ela demanda uma reflexão séria, demanda um diálogo sério de várias partes, principalmente de quem mora no local. Os indígenas têm que ser ouvidos, as pessoas que moram perto têm que ser ouvidas, e em termos de jurisdição, as várias vozes a esse respeito têm que ser ouvidas, né? Inclusive a Constituição, que não tem sido respeitada, né? Essa questão indígena, ela tem sido também aparelhada politicamente, né? Inclusive por uma agenda que não é tanto brasileira, é uma agenda internacional, né? Querem desantropizar a Amazônia, querem expulsar os brasileiros da Amazônia, essa aqui é a verdade. Querem criar enclaves, enclaves que dificultem o desenvolvimento do Brasil, seja pelo escoamento de produção, seja pela integração do território, né? Por exemplo, você viajar entre as várias capitais do Brasil, as capitais da região norte é difícil viajar de uma capital para outra, ou de uma capital de outra região para as capitais de lá. Estou falando de capitais, né? Imagine cidades do interior. Cria enclaves para isso, né? Não pode ter estrada aqui porque aqui é terra demarcada e tal. E às vezes cria enclave também para poder colocar, sei lá, um rei de um país lá dentro, uma empresa, um curso, uma ONG, uma coisa assim que vai colocando e aí vão entrando no território sem precisar de guerra, sem precisar de nada, né? Isso significa que, pela defesa do território nacional, pela defesa da soberania brasileira, a gente tem que chegar na Amazônia, botar e ponto final, acabou aqui. Não, né? A gente tem que chegar com prudência. Por isso que eu acho que o debate ele não pode ser travado, entravado, entrevado por essas fórmulas fáceis, tá?
Pessoal, eu não sei se ficou claro que isso também é uma questão moral, que envolve coisas geopolíticas e tal, mas essa questão da moralidade com relação à cultura, né? Trata-se tudo como se fosse moralismo, mas não é bem assim não, né? A nossa substância espiritual ela é afetada quando a gente trata das questões morais na base do oba-oba e da putaria. E a nossa substância espiritual é isso que nos sustenta. Nem vou entrar aqui tanto na questão religiosa, mas para mim a questão religiosa é a primeira relação do ser humano é com Deus, depois tem as outras relações que não são opostas à relação com Deus, né? Amar a Deus e amar ao próximo é quase a mesma coisa, né? Deus não nos criou para odiar o irmão. Quem odeia o seu irmão não é filho de Deus, né? Então, claro que não são coisas contraditórias, mas o fundamento do amor, galera, a vida acontecendo aí, né? O fundamento do amor ao próximo é o amor a Deus, né? E é isso que nos sustenta. Mas eu entendo que nem todo mundo que assiste isso aqui acredita em Deus, mas eu acho que é possível para qualquer um entender que a nossa substância espiritual é o que nos sustenta. Você, sem o seu espírito, sem a sua alma, sem os seus valores muito claros, muito. Não é que seja algo rígido, mas é algo claro, é algo explícito, é algo que não é relaxado, que não é relativizado. Se você não tem esses princípios claramente, você se torna um joguete de qualquer força, de qualquer tendência, de qualquer onda, de qualquer coisa, né? Você vai em qualquer onda, te levam para onde quiserem, fazem o que quiserem contigo, se tu não tiver uma estrutura espiritual sólida. E é isso que estão querendo detonar no Brasil, nossa estrutura espiritual, tá? Então, eu entendo as pessoas que não querem que o governo seja fragilizado, realmente, principalmente a instituição presidente da República, com esse tanto de impeachment, essas reportagens que ficam direto fazendo chacota, frescando, mangando com as presidentas e os presidentes do Brasil. Tudo isso fragiliza muito a ideia de poder nacional soberano. Isso é algo que a gente tem que ficar atento, mas quando o próprio poder nacional soberano atenta contra a substância espiritual do povo, ele, no mínimo, precisa ouvir umas verdades, né? Cria vergonha na cara. Quer ser respeitado? Dê-se ao respeito, né? Então, acho que o recado é esse. Valeu.